Olá, aqui é Marcelo Hepfner da TraderBot e hoje eu vou falar para vocês a respeito do setup 9.1 do Larry Williams. Confira aí. Então vamos lá. Vou demonstrar para vocês primeiro como é que funciona o setup, depois eu mostro a configuração em mercado futuro, tanto o índice quanto o dólar, quanto no mercado Bovespa, vou mostrar na Petrobras, certo? Então como é que funciona o setup 9.1? Ele é baseado numa média de 9, tá? A média aqui, por exemplo, está subindo, ocorre esse candle que faz a média virar para baixo. Este é o sinal básico do 9.1. Então esse candle que virou a média para baixo, nós vamos marcar a mínima dele, certo? Então a mínima mais um tique, no caso aqui nós estamos trabalhando com o mini índice, então mais 5 pontos. Então a mínima mais 5 pontos é o start de venda que a gente coloca nessa operação. Não é uma venda a mercado, tá? Então é um start de venda. Ocorreu aqui nesse sinal, aonde seria o nosso stop? O stop seria na máxima do candle que gerou o sinal. Então o nosso stop estaria aqui. Mais um tique também, 5 pontos. Então nossa venda estaria abaixo desse candle com 5 pontos e acima desse candle com 5 pontos o stop. Ocorreu aqui de iniciar a venda, então esse aqui seria o nosso stop, tá? Ao abrir o próximo candle aqui, ele vai olhar o candle anterior e setar o stop na máxima mais um tique, no caso mais 5 pontos. No próximo aqui, ele vai setar o stop aqui. No próximo, como não houve alteração das máximas, o stop vai permanecer no mesmo lugar. No próximo, o stop vai estar aqui, nesta máxima mais 5 pontos. Neste aqui, aqui, nessa máxima mais 5 pontos. E é onde foi acionado o nosso stop. Certo? Isso para uma situação de venda. Para uma situação de compra, temos aqui também. A média vinha descendo, esse candle fez com que a média virasse para cima, marcamos a máxima, mais 5 pontos, é o nosso start de compra, com o stop 5 pontos abaixo da mínima. Certo? Aqui ele rompeu, então ocorreu aqui a entrada na operação, com o nosso stop aqui. Certo? No próximo candle aqui, abrir esse candle aqui, nós puxamos o stop para cá, automaticamente. Certo? Então o stop daqui veio para cá. No próximo candle, observamos a mínima dele, menos 5 pontos, e puxamos o stop para cá. Essa é a configuração do setup 9.1 básico. Normalmente ele funciona assim, certo? Então, como é que nós utilizaríamos o nosso robô aqui? Então vamos lá, vamos demonstrar como é que a gente faria para fazer um backtest do robô 9.1. Então aqui nós selecionamos o índice contínuo, os 15 minutos. Pegamos aqui um período de 3 de janeiro até dia 30 de março. Tá? E como é que a gente faria para configurar os parâmetros para o índice, mini índice? Então, o mini índice, os contratos são de 1 em 1. No caso, você pode colocar aqui 1, 3, ou no caso que não estava aqui, 6. O método de operação sem restrição. Ele vai fazer tanto operações de compra quanto operações de venda, certo? Manter a ordem do sinal nos candles seguintes. Então lembra que eu mostrei para vocês que aqui ele fez
esse candle fez um sinal de venda. Então o que acontece? Digamos que aqui não tivesse rompido. Vamos esquecer o que tem esse aqui para frente. E não tivesse ocorrido esse rompimento do candle aqui. No próximo aqui ele tivesse aberto um outro. Aqui digamos que ele ficou aqui assim. No que abriu o próximo, sem romper a mínima aqui, essa configuração que tem lá para ele manter o sinal ficaria aqui, a ordem permaneceria colocada aqui. Se ele tiver lá como falso, ao abrir esse candle aqui, essa ordem é invalidada. Então ele exclui essa ordem e vai esperar um próximo sinal, que no caso aqui seria essa próxima compra aqui. Ele entraria aqui. Certo? Então é para isso que serve aquele parâmetro. Este parâmetro aqui. Se tiver marcado como sim, ele vai manter todas as ordens até ser executada aquela ordem, ou até gerar um sinal oposto àquele que está colocado no gráfico. Certo? Próximo item. Aqui é a configuração do indicador. Então, o que nós temos aqui? O período da média móvel, que é a média móvel de 9, deslocamento, o tipo dela, o método, que é exponencial, e aplicado ao preço de fechamento. Você pode alterar isso daqui, vai estar saindo da configuração padrão do setup, mas a gente deixa aberto para que você possa alterar. Aqui nós temos o stop na mínima do candle anterior, como um candle, da forma com que é o padrão do setup, certo? Agora digamos que você queira aqui com 2 candles. Então o que vai acontecer na estratégia? Tá? Vamos pegar aqui a situação que nós tínhamos da venda, certo? Nosso stop estaria aonde? Agora ele vai estar analisando os 2 últimos candles, certo? Então o que ele vai fazer? Ele vai olhar os 2, vai ver qual é a máxima, porque nós estamos numa situação de venda, qual é a máxima maior deles, e vai colocar o stop na máxima do maior. 2 candles, certo? Se lá no caso tivessem 3, ele iria observar esses 3 candles aqui, e nessa situação a máxima estaria lá. Ele permaneceria com o stop aqui, certo? Ocorreu a venda, abriu o próximo candle, o que ele vai fazer? Vai analisar, estava aqui, né? Vai analisar este e vai puxar o stop para a máxima desses 2 aqui, certo? Então daqui veio para cá. Abriu o próximo, ele vai observar este e este, a máxima maior é esta, e ele vai trazer para cá. Ou seja, puxou o stop de lá para cá. Abrindo esse, observou os 2, a máxima está aqui. Mais uma vez, puxou o stop para a máxima dos 2 últimos anteriores. Abriu o próximo, ele vai observar este e este, a máxima é essa, não mudou de lugar, vai permanecer inalterado o stop. Abriu o próximo, ele vai olhar este e este, a máxima é aqui, ele vai fazer essa pequena alteração aqui. Abriu o próximo, aqui, ele vai olhar este e esse, a máxima não alterou e aqui ocorreu o stop dessa posição. Certo?
Pensando na compra agora, a compra estaria aqui, com o stop olhando 2, 2 candles, o stop estaria aqui, certo? Abrir o próximo candle, ele vai observar 2 e posicionar o stop aqui, na mínima dos últimos 2 candles, trazendo o stop daqui para cá. Abrir o próximo, ele vai observar este e vai colocar a mínima aqui, trazendo o stop daqui para cá, certo? Essa seria esse detalhe, esse parâmetro controla a quantidade de candles que ele vai ficar observando para trás para ir reposicionando o teu stop, certo? Agora esse parâmetro aqui, a distância que vai colocar o start. Então por padrão aqui, o próprio setup coloca um tick abaixo, ele vai pegar a mínima mais um tick, no caso aqui que é a mini índice, cada tick são 5 pontos, então ele vai pegar a mínima menos 5 pontos e vai colocar o start, vai pegar a máxima mais 5 pontos, vai colocar o stop, certo? Aqui na situação de compra também, a máxima mais 5 pontos como start, aqui para baixo a mínima menos 5 pontos, o start. E vai trabalhar sempre assim. O que esse parâmetro muda? O padrão mais o que tiver colocado aqui. Então, como nós estamos falando de mini índice, eu quero pensar o seguinte, eu quero colocar o meu start a 20 pontos da mínima ou da máxima do candle que deu o sinal. Então, como ele já tem 5 pontos lá no próprio setup, eu vou colocar aqui mais 15 pontos. Com esse mais 15 pontos aqui, então todos os nossos parâmetros aqui de start vão estar alterados, certo? Então, em vez de estar aqui a uma distância de 5 pontos, o nosso start de venda, ele vai estar a 20 pontos, certo? A mínima mais 5 pontos, que é o tick mínimo aqui, mais 15 que eu coloquei lá, 20 pontos. Então aqui vai estar o nosso start de venda, certo? Da mesma forma com que o start de compra, em vez de estar aqui a 5 pontos, agora ele vai estar a 20 pontos. Ok? Realização parcial. Você pode utilizar ou não. Se tiver como false, não vai ser utilizada. Colocando ela como true, vai ser utilizada. Quando vai efetuar a realização parcial? Aqui vamos colocar ao atingir 100 pontos, certo? Quantos contratos eu quero realizar nesse caso do mini índice? Eu quero realizar 4 contratos. Posso colocar até 6 contratos e fazer uma saída completa utilizando esse sistema aqui, certo? Mas vamos colocar aqui 4 contratos. Então, o que acontece? Efetua a nossa entrada aqui. Digamos que ele andou aqui 100 pontos, certo? O que ele vai fazer? Ele vai executar a realização parcial de 4 contratos. Nós vendemos 6 contratos aqui, recompramos 4 aqui. Temos um saldo vendido de 2 contratos, certo? Então, ficamos com saldo vendido de 2. O que fazer após a execução da realização parcial? Você pode fazer um break-even, ou seja, puxar o stop para o 0 a 0. Sim ou não? Aqui você pode escolher se você quer ou não quer. Se você quer puxar um stop para o 0 a 0 e proteger a tua operação,
quantos pontos você quer proteger? No caso aqui. Eu quero 30 pontos. Ou seja, após ele fazer aquela parcial lá, ele vai puxar o stop do teu preço de entrada, vai garantir no mínimo 30 pontos. Certo? Então o que aconteceu? Você fez a entrada aqui, o preço veio até aqui, você fez a tua realização parcial e o teu stop vai garantir no mínimo 30 pontos aqui. Certo? O que vai acontecer? Se o teu stop já estiver sido ajustado para baixo, jamais ele vai puxar o teu stop para cima novamente. Certo? Então, ele sempre vai tentar manter o stop a favor da sua posição. Ele nunca vai andar o teu stop contra a sua posição. Ok? É para isso que servem esses parâmetros aqui. Aqui, da forma com que está os horários. Dessa forma com que está, a configuração é para que você possa fazer swing trade com esse robô. Porque você tem os horários de abertura do mercado e de fechamento. Você vê que o que acontece? Aqui é o horário que o robô está permitido iniciar as operações, iniciar a olhar o mercado e finalizar as operações. Certo? E aqui é o horário limite para ele começar a abrir ordens. Então o que vem a ser isso? Quando você está operando um swing trade, isso aqui não faz sentido. Então você deixaria dessa forma aqui. Agora pensando no day trade, vamos pensar aqui que é o mini índice. O mini índice, aqui nós estamos em março, não está com horário de verão. Então é das 9 horas da manhã, a abertura, até as 18. Então eu quero que o meu robô comece a trabalhar a partir das 9h10, digamos. Não quero que ele opere naqueles 10 minutos iniciais. A partir das 9h10 eu quero que ele comece a observar o mercado. Certo? Então vamos por aqui, 9h15. Vamos dizer que é 15 minutos, eu não quero que ele pegue nenhuma operação antes dos 15 minutos para trás. E que chegue às 17h30, ele encerre todas as minhas posições de day trade. Vai fechar todas essas posições. Mas a gente sabe que o que pode acontecer? Chegar lá 17h25 e dar uma entrada no mercado. E aí 5 minutos depois já vai zerar a tua operação. Para não acontecer uma entrada e já em seguida basicamente fechar essa tua operação, o ideal é você utilizar esse limite da estratégia. Então, que horário que você colocaria aqui? Eu diria assim, às 17h10, a partir das 17h10, eu não quero mais que abra nenhuma operação. Certo? Então o que vai acontecer? Estou com uma operação aberta às 17 horas. Chegou 17h10, eu continuo com aquela operação aberta. Controlando os stops e fazendo a operação normal. Zerei essa operação. Deu um sinal de compra às 17h18. Ele vai ignorar esse sinal, devido a essa configuração aqui. Agora, digamos assim, deu 17 horas, você abriu uma operação, deu 17h10, você está com a sua operação em andamento, chegou às 17h30, ele vai zerar a operação. Certo? É para isso que funciona esse controle dos horários. Então agora eu vou explicar um pouquinho do mini dólar, como você faria a configuração do mini dólar aqui. É um pouquinho diferente em alguns parâmetros somente. Então, o mini dólar também funciona com mini contratos de 1 em 1 mini contrato. Então você poderia usar 6, 1, 3, a quantidade que você quiser. Aqui nada mudaria, ficaria mesmo tipo, a explicação é válida também do mini índice. Aonde que mudaria? Na distância do start, tá? Vale lembrar aqui que o MetaTrader entende o ponto decimal como a casa decimal como ponto e não como vírgula, como nós somos acostumados. Então, para mim dizer que eu quero meio ponto, 1,5 ponto,
eu tenho que utilizar sempre o ponto ao invés da vírgula, certo? Então, nesse caso aqui que eu coloquei, 1,5 ponto, ele vai colocar lá na estratégia a mínima mais 2 pontos, porque é 1,5 ponto daqui, mais um tique do mercado lá da própria estratégia. Então, vai dar 2 pontos. Se eu quisesse que ele ficasse, sei lá, a 1,5 ponto da mínima ou a 1,5 ponto da máxima, o start, eu colocaria aqui 1, porque ele ia pegar 1 mais o meio do próprio setup, certo? Então vamos deixar aqui com 1,5 ponto, para que ele fique a 2 pontos de distância. Onde mais mudaria? Na realização parcial, aonde atingir a quantidade de pontos, ou seja, eu quero que ele, ao atingir 6,5 pontos, ele me faça uma realização parcial, certo? Quantos contratos ele vai realizar? Não precisa, não muda, é a mesma configuração. E quantos pontos ele vai puxar no stop? Nesse caso, eu quero que, ao atingir 6,5 pontos e me fazer a parcial, eu quero que ele proteja 1,5 ponto. Certo? Essa seria a configuração do mini dólar. Agora vamos trabalhar com os contratos cheios. Vamos para o dólar cheio. Então, os contratos cheios eles são de 5 em 5 contratos. Um contrato cheio equivale a 5. Essa é a quantidade mínima. Então, vamos pensar aqui em 15 contratos cheios. Tá? E a configuração aqui fica equivalente à mesma do mini dólar. Lembrando que a quantidade aqui, para realizar, tem que ser também da mesma fração que é o teu lote inicial aqui. Se ele é de 5 em 5, aqui tem que ser de 5 em 5 também. Então, um lote mínimo aqui são 5. Então, ao atingir 6,5 pontos, ele vai fazer um parcial de 5 contratos. Ou 10 contratos. Sempre de 5 em 5 no dólar cheio. Certo? Para o índice cheio. Tá? Para o índice cheio, é a mesma questão do dólar cheio. São de 5 em 5. As únicas mudanças seriam a distância do start. Vamos por aqui. Ao atingir quantos pontos. E a minha proteção. Quantos pontos eu quero proteger. Certo? Essa seria a configuração do índice cheio. Tá? Pensando agora em Bovespa, vamos pegar Petrobras. Então vamos lá. Para ações, então, no caso, são de 100 em 100. Vamos colocar aqui 1000 ações. O período da média nada muda. A faixa de candles aqui também não. A distância para colocar o start, aqui tem que lembrar que a casa decimal é em ponto. Então vou colocar aqui para 1 centavo, com mais um do setup, 2 centavos de distância. Vamos fazer uma realização parcial. A quantos? A 12 centavos. Tá? Vamos realizar 600 ações. Vamos puxar o stop para 4 centavos. Lembrando que as ações é das 10 às 17, então vai iniciar aqui às 10h15 até às 16h30. A partir das 16h10 eu não quero mais que abra a operação. Certo? Essa seria a configuração para ações. Tanto ações como opções. A lógica é a mesma. Então vamos executar aqui um backtest para analisar o mercado. Então vamos lá, vamos ver o mercado andando e aguardar uma operação. Provavelmente vai ser uma operação de venda, porque a média está subindo aqui. Ele vai virar a média para venda.
e vai gerar aqui, gerou uma operação de venda. Pegamos aqui mais 2 centavos, certo? O stop a 1 centavo da máxima. E vamos aguardando. Ele está fazendo os ajustes de stop conforme os parâmetros que a gente selecionou lá. Certo? Observando 2 candles atrás. Então, abriu aqui, 2 candles atrás, a máxima mais 1 centavo. Certo? Veja que ele está fazendo os ajustes. Efetuou a realização parcial de 600 ações. Efetuou o ajuste do stop de proteção de 4 centavos. Certo? Da posição restante, 400 ações. Lembrando que o stop estava aqui, no 65, 15,65, que era a máxima desses 2 candles, mais 1 centavo atrás. Então a máxima aqui, ao abrir esse aqui, a máxima desses dois é esse aqui. Como é acima, ele não vai recuar o teu stop lá para cima. O teu stop já está de proteção maior, que foi efetuado pela proteção da realização parcial. Então ele só vai fazer algum ajuste se for daqui para frente. Não alterou, efetuou a saída pelo stop. Vamos esperar ver se tem fazer mais uma operação de compra agora. Então tá aqui, a média estava descendo, virou a média para cima, start de compra, com stop na mínima. O que aconteceu? Aqui virou a média para baixo novamente, cancelou aquela operação e iniciou um outro start aqui de venda. Para cima novamente, vai virar a média para cima, virou a média para cima, start de compra com o nosso stop aqui. Efetuou a compra. Pode ver que efetuou a compra, mas não plotou a setinha aqui. Que é da própria plataforma, no backtest às vezes não plota a seta, mas ele efetua a operação de teste aqui, tá? Vocês vão ver que a hora que ele executar o parcial vai mostrar a setinha. Tá lá, ó. Viu? Executou o parcial, puxou o stop e segue a operação. Deixa eu pôr aqui pra cá. É isso aí. Deu o stop, encerrou a operação do dia. Provavelmente não vai ter mais nenhuma operação. Nós já estamos perto das 4h10 aqui. É isso aí, não vai mais abrir mais nenhuma operação nesse dia. Esse foi o resultado do dia. 2 operações com realização parcial. Ok? Então é isso, pessoal. É assim que funciona o Setup 9.1. Eu demonstrei para vocês também como configurar o nosso robô para uso desse setup, tanto em índice quanto em dólar, mini índice, mini dólar, ações e opções. Aqui estão os nossos contatos. Tiverem alguma dúvida, precisarem de algum desenvolvimento, algum ajuste na estratégia, modificar a estratégia, nós estamos à disposição. Obrigado por terem assistido o vídeo. Se gostou, dê um curtir. Se quiser compartilhar com os amigos,
Fiquem à vontade. Obrigado e até mais.